Bonjour à toutes et à tous. Boa tarde. Eu sou Laura, je suis Laura. Je travaille à l'ambassade de France. Eu trabalho na Embaixada da França. Sou coordenadora do projeto France Collab, entre outros. Estamos muito felizes de estar com vocês hoje para o projeto France Collab. Temos o prazer também de acolher a Vanessa du Saint-Père, da oficina Beija-Flor, conosco hoje. Ela é francesa e mora em São Paulo e é especialista de educação ambiental. Então, ela vai apresentar uma oficina sobre espécies ameaçadas do Brasil, espécies animais. Vanessa, merci, merci beaucoup. Muito obrigada a todos e todas por estar aqui hoje. C'est parti. Então, boa tarde. Vamos começar. Meu nome é Vanessa, como a Laura disse. Eu participo do projeto France Colab e já a minha empresa, que se chama Oficina Beija-Flor, e ofereço oficinas como esse tipo de oficina que eu vou fazer para você. Então, hoje a gente vai falar de espécies animais ameaçadas do Brasil, des espèces menacées du Brésil. Então, vamos começar. Então, eu tenho uma primeira pergunta. Primeiro, a gente vai saber mais sobre a biodiversidade do país e depois a gente vai falar de algumas espécies, das causas de ameaça e das ações que a gente pode implementar para proteger essas espécies. Então, a primeira pergunta que eu tenho é qual país do mundo tem a maior biodiversidade? Quem sabe, quem poderia responder ou no chat ou no microfone sobre essa pergunta. Eu dei para você três opções. Tem a Colômbia, primeira opção, o Brasil, segunda opção, e os Estados Unidos. Então, alguém tem uma ideia? Quem tem uma ideia? Eu vejo a turma do Rafael. O Brasil. O Brasil, certo, exatamente, o Brasil. Exatamente, o Brasil que tem a maior biodiversidade do mundo. E sabe por quê? Porque, Sabe por que ele tem essa maior biodiversidade? Porque o Brasil é campeão da biodiversidade. pois seria porque o Brasil ele é muito grande, Isso, exatamente. Isso ele é uma tem boa resposta. os biomas também, os biomas do Brasil possuem uma grande biodiversidade. Exatamente, você está certa. Exatamente isso. Alguma outra ideia? Ah, eu vejo as mãos da turma do Rafael. Então, vamos dar uma olhada. Isso, exatamente. O Brasil, ele tem um território enorme, gigante, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Ele é o quinto maior país do mundo e ele tem essa superfície para desenvolver uma mega biodiversidade. Ele tem também um terço das florestas tropicais do planeta. Então, floresta onde as espécies podem viver, se reproduzir, caçar. Então, essas florestas, a gente já ouviu falar muitas vezes da Amazônia, mas também tem a floresta, por exemplo, da Mata Atlântica, que é muito importante também, não em superfície, infelizmente, mas com uma biodiversidade grande. E tem também essa questão do sistema fluvial, do sistema fluvial. É o maior sistema fluvial do mundo. Então, o Brasil tem um potencial hídrico enorme. Por isso, as espécies podem viver em convivência com a natureza. E tem também esses seis biomas diferentes que são bem característicos do país, e que abrigam mais ou menos quase 2 milhões de animais e de vegetais.
Então, a gente vai falar mais um pouco dos biomas do Brasil. Quem conhece esses biomas do Brasil? Quem já poderia listar os biomas do Brasil? Eu acho que é Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. Legal! Muito bom, parabéns. Então, tem 6 biomas que você listou, e eu fiz para você uma ferramenta que eu acho bem legal para lembrar desses biomas e para lembrar das características desses biomas diferentes que o país tem. Eu fiz um mapa mental. Eu acho que você conhece esse tipo de ilustração. Então, isso é a minha mapa mental, o meu mapa mental. O mapa mental é um resumo de informações que poderiam ser mais complexas, mas aqui um resumo bem sintético das características dos biomas. Então, você pode ver que os biomas são grandes áreas ecológicas com características que são semelhantes, como o clima, o solo, relevo, e eles abrigam um conjunto de ecossistemas interligados. Então, aqui a gente tem os 6 biomas: Amazônia, mais equatorial, quente e úmido, com uma floresta bem densa e árvores de grande porte. A gente tem o Pantanal. O Pantanal tem uma vegetação mais aquática, semi-aquática ou terrestre, e é um clima tropical continental, com verão com intensa chuva e inverno seco. A gente tem no sul a Pampa, com clima subtropical, com estações bem definidas, e a vegetação conta com mais áreas abertas, um meio ambiente mais aberto, com gramíneas e arbustos, ou árvores de pequeno porte. Tem também Caatinga, semiárido, com uma vegetação também mais aberta, arbustos, e uma coisa característica que são os cactos na Caatinga. Tem o cerrado, com clima tropical, e gramíneas e arbustos também, a savana brasileira, a gente está acostumado a falar da savana brasileira, e a Mata Atlântica que tem um clima tropical, úmido, com vários microclimas, na verdade, e uma floresta densa com árvores que são de grande porte. Então, aqui você tem a paisagem dos biomas do Brasil e a existência e a sobrevivência das espécies animais do Brasil, da biodiversidade animal, porque a gente vai focar na biodiversidade animal do Brasil. Tudo bem? Tem alguma perguntas? Tá tudo certo? Então, vamos continuar. Quantas espécies animais existem no Brasil? Um monte de espécies animais. Aqui você tem a repartição mais atualizadas, mas são estimativas, porque a gente nunca sabe exatamente quantas espécies tem no planeta e em particular no Brasil, mas a gente tem essa repartição e a gente sabe que o Brasil abriga 10 a 15% das espécies animais do mundo. Isso é enorme. Pode ver que a espécie os peixes, eles têm mais de 4.000 espécies, e isso é a maior biodiversidade do mundo. Os peixes, a gente tem a maior biodiversidade do mundo referente aos peixes, e também e a mesma coisa relativa aos anfíbios, mesma coisa, é a maior biodiversidade do mundo. Temos também mamíferos, aves, répteis. Então, essa biodiversidade animal imensa que a gente tem no Brasil. E ainda
descobrimos novas espécies animais. Como eu disse para você, são estimativas, são números estimativos. E os científicos continuam a pesquisar, e a gente, por exemplo, encontrou há pouco tempo uma nova espécie de macaco que se chama Uacari dos Canamaris, que é uma espécie de macaco que a gente descobriu nos estados do Acre e Amazonas. E é bem característico porque ele tem uma pelagem branca, totalmente branca. E mesma coisa com o sagui de Schneider, é uma nova espécie que a gente encontrou na Amazônia, uma espécie do gênero mico, que é uma espécie recentemente descoberta. E em mais ou menos 20 anos, a gente descobriu mais de 30 novas espécies de macacos, por exemplo, no Brasil. Então, a gente tem uma mega biodiversidade, a gente descobre novas espécies. Então, por que a gente fala de espécies ameaçadas, de espécies animais ameaçadas? Já, já ouvi falar de espécies animais ameaçadas? Claro que sim, infelizmente, todo mundo já ouviu falar de espécies animais ameaçadas. Mas o que significa espécies animais ameaçadas? Eu coloquei para você a definição das espécies animais ameaçadas, de todas as espécies ameaçadas, é uma espécie que está em perigo de extinção na natureza. Isso pode acontecer quando a população declina consideravelmente, ou quando tem fatores de ameaça como nutrição, organização, reprodução, território, locomoção, que indicam que ela poderia provavelmente desaparecer rapidamente, mais ou menos rapidamente, de seu habitat natural. Então, claro que essa definição é bem geral, tem muitas características para caracterizar uma espécie ameaçada, mas já é uma definição geral para entender melhor. E como espécies ameaçadas são identificadas? Porque, ok, como a gente pode classificar, identificar essas espécies ameaçadas? A gente tem ferramentas. A gente tem, primeiro, uma ferramenta internacional que foi criada pela União Internacional para a Conservação da Natureza, uma organização internacional que agrupa governos internacionais e nacionais, organizações não governamentais, científicos, professores, mais de 10 mil indivíduos que trabalham nas pesquisas científicas e mais de 1.250 organizações que trabalham no dia a dia para desenvolver um melhor conhecimento e uma classificação das espécies animais, das espécies ameaçadas. Não são só os animais, tem também os vegetais. E você pode procurar na internet o site dessa organização e, em particular, o site da lista vermelha, Red List, e você pode pesquisar com uma região, o nome de uma espécie, pesquisar qual é a classificação dessa espécie. A classificação eu coloquei na tela, então tem várias classificações diferentes, e a gente fala de espécie ameaçada quando ela é ou vulnerável, ou em perigo, ou criticamente em perigo. E quando ela está em quase extinta ou extinta, isso pode significar que ela
vive somente em cativeiros, por exemplo. Não tem mais espécies na natureza, mas tem espécies em cativeiros. Ou extinta, por exemplo, como o dinossauro, por exemplo, que é completamente extinto. Então, essa classificação é muito importante, muito relevante para poder entender melhor as espécies que são ameaçadas e para poder, a gente vai ver mais tarde, para poder tomar ações, ah, implementar estratégias para proteger essas espécies. Tudo bem? E no Brasil? No Brasil, a gente atualiza, a gente transposa essa lista vermelha, essas contagens de espécies ameaçadas. E hoje, no Brasil, a gente tem mais de 1.200 espécies de animais de fauna que são ameaçadas. E você pode ver na tela que tem essa graduação entre as espécies que são criticamente em perigo, as espécies que são em perigo e as espécies que são vulneráveis. Então, tem essa graduação também aqui no Brasil, que resulta da transposição da lista vermelha internacional com atualizações regulares. Então, vamos ver algumas dessas espécies ameaçadas. Bom, primeiro, a espécie mais emblemática do Brasil, eu acho, o jaguar, a onça pintada, que é uma espécie animal do Brasil que, infelizmente, está classificada como vulnerável. Então, vulnerável, por quê? Porque ela tem, com certeza, uma população bastante importante, mas ela está muito atrapalhada para várias causas que a gente vai ver mais tarde, que podem atrapalhar o seu modo de vida. Onde a gente encontra essa espécie? Em 4 dos 6 biomas do Brasil. A Amazônia, nas florestas densas, é mais difícil para ver a onça na Amazônia, mas é possível. No Pantanal a gente tem uma população grande de onça pintada, é o bioma onde a gente pode ver mais facilmente a onça pintada. Tem também no Cerrado, em ambientes mais abertos, e tem também a possibilidade de ver a onça na Mata Atlântica. Bom, na maioria dos casos, em unidades de conservação na Mata Atlântica. E essa espécie é uma espécie carnívoro que vai ter uma dieta um pouco oportunista, dependendo da disponibilidade das presas. Ela pode comer ou jacaré, capivara, tatu, ela pode comer várias coisas, e ela tem essa particularidade de ser chamada de espécie guarda-chuva. Ela é uma espécie que a gente chama de guarda-chuva porque ela requer uma grande área protegida para viver e sobreviver. Então, quando a área está degradada, a onça não está em bom estado de conservação. Quando a área protegida grande está em bom estado de conservação, a onça pintada pode ter o papel importante que ela tem de regulamento do tamanho das populações que ela come. Então, a onça pintada é um bioindicador da saúde, da biodiversidade nessas áreas dos biomas brasileiros. Nada. Então, eu vou com a segunda espécie que eu quero falar, que eu quero apresentar para você, é o lobo-guará. O lobo-guará também é uma espécie do Brasil que está classificada como vulnerável.
como a onça pintada. E ela mora mais na pampa e no cerrado, em ambientes abertos, como na savana brasileira e em ambientes onde ele pode comer pequenos animais ou frutas. Ele tem uma dieta onívora, então ele pode comer ou animais ou frutas. E ele tem essa característica bem específica de dispersor de sementes, porque quando ele come os sementes das frutas, depois, com as fezes, ele vai disseminar essas sementes. Então, ele tem um papel, uma contribuição para a revitalização da vegetação dos biomas onde ele mora. Isso é uma particularidade do lobo-guará. Um outro animal que você conhece, eu acho, é o tatu-bola. O tatu-bola é uma espécie endêmica do Brasil, ou seja, uma espécie que a gente não pode encontrar em nenhum outro lugar do mundo, exceto em cativeiros, talvez, mas na natureza existe só no Brasil. E essa espécie é uma espécie que está classificada em perigo. Em perigo, ela mora em lugares bem restritos do Caatinga e numa parte bem pequena do Cerrado. É um animal muito pequeno, 30, 40 centímetros de comprimento no máximo. E quando ela está em perigo, ela vai se enrolar numa carapaça, ela vai se proteger, mas ela fica muito frágil e muito, ela pode ser muito atrapalhada quando tem fragmentação de hábitat, por exemplo, aos roedores dela. Então, essa espécie, não sei se você sabe, mas foi o mascote da Copa do Mundo 2014. Foi escolhida e foi chamada de fuleco, fuleco como a mistura de futebol e de ecologia, para sensibilizar o mundo inteiro à proteção dessa espécie que fica em perigo e que é ameaçada de extinção, infelizmente. E a última espécie que eu quero apresentar para você é a ararinha azul de Spix, que é um dos animais mais ameaçados do mundo, infelizmente. Você conhece essa espécie? Eu acho que você conheceu com o filme de animação Rio. Os dois guest star do filme são ararinhas azul de Spix. Então, essa espécie de ave que morava numa parte bem pequenininha do bioma de Caatinga, ela é provavelmente extinta na natureza desde 2000. O último indivíduo que os científicos viram na natureza foi em 2000. Então, agora a gente considera que essa espécie fica somente em cativeiros, mas a gente vai falar mais para frente dessa espécie. São várias, claro, e infelizmente, então eu escolhi o que eu acho mais emblemático do Brasil. Se tiver qualquer pergunta, pode fazer. Não? Ah, Quantas espécies de animais já foram extintas? quantas espécies? Desculpa, eu não vi. Quantas espécies de animais foram extintas? Na verdade, eu não sei quantas espécies, mas eu posso dar para você
o exemplo mais relevante que eu tenho são os dinossauros, e tem dinossauros que tinha dinossauros no país, no Brasil, a gente encontrou várias marcas, não sei como se diz em português, várias raças de dinossauro no país. Por exemplo, essa espécie de ararinha azul de Sphinx, infelizmente, a gente quase poderia considerar como extinta, porque tem só algumas centenas de indivíduos que ficam em cativeiros. E sem os cativeiros e sem o trabalho de associações de proteção, essa espécie, por exemplo, poderia sumir do território brasileiro. Então, é uma ótima pergunta. Eu acho que a gente tem só estimativas e que a gente tem, por exemplo, também um ave mas não é do Brasil, é um ave que se chama dudu, ou dudu. É como um ave bem grandão, que foi também extinto, que morava nas ilhas não me lembro se é do Pacífico ou do Atlântico, não sei, mas tem espécies que estão extintas, e eu vou procurar para saber quantas espécies do Brasil seriam extintas, mas são sempre estimativos, porque a gente pode imaginar que a ararinha azul está extinto, mas talvez existem alguns espécimes da natureza ainda. A gente nem sabe. Tudo bem? Ok. Então, agora, quais são as principais causas de ameaça? O que você acha? Eu acho que um dos motivos que poderia ser as principais causas de ameaça seria a caça, o clima, por exemplo, o aquecimento do global pode acabar com a moradia de alguns animais. Tem também, deixa eu ver, os impactos ambientais, tipo as chuvas, os terremotos. Por Isso. exemplo, o lobo-guará, quando estava aprendendo sobre ele, o eles caçavam ele. Isso, exatamente, exatamente. Você comentou várias causas de ameaça que a gente tem que enfrentar. E no global, o que ameaça as espécies animais no Brasil são as atividades humanas. Atividades humanas, como, por exemplo, vou mostrar para você, atividades humanas que têm consequências na degradação, na perda ou na fragmentação de habitat dessas espécies. Quando a gente precisa de espaço para pecuária, para agronegócio, a gente desmata ou a gente fragmenta o hábitat dessas espécies, e isso atrapalha a sobrevivência da espécie. Por exemplo, a onça-pintada, eu disse para você que é uma espécie guarda-chuva que precisa de uma área muito importante para viver e sobreviver, para se reproduzir, para caçar. Então, quando a gente corta esses territórios, quando a gente construir rodovias, por exemplo, quando a gente desmata, o hábitat das espécies está atrapalhado, e a vida dela também está atrapalhada, porque ele não tem nada para caçar, eles não têm o espaço suficiente para mudar. Então, isso é uma das causas de ameaça que a gente tem que ressaltar. A outra, você falou também da caça.
A caça é exatamente uma causa importante e pode ser uma caça ou recreativa, por motivos sociais, culturais, recreativos, ou por motivo também econômicos, como o tráfico. A gente caça para fazer o tráfico, para fazer dinheiro com as espécies. Por exemplo, a onça pintada é um símbolo de força, de poder. Então, quando as pessoas caçam a onça pintada, é uma vitória. Os humanos também podem caçar, porque em áreas degradadas, as onças pintadas, elas vão procurar carne. Então, elas vão atacar, caçar bovinos, por exemplo. E por motivos econômicos, os donos, eles vão caçar as onças pintadas. Então, também tem lendas que são, por exemplo, muito importante no caso do lobo-guará. O lobo-guará, por exemplo, quando a gente mata um lobo-guará, uma lenda diz que a gente tem sorte. Então, tem caças para matar o lobo-guará para ter sorte, por exemplo. E tem também essa questão de atropelamentos quando os hábitats estão fragmentados, os animais que têm regras de vida e que não podem caminhar e eles podem eles podem ser matados para os carros, caminhões, isso. E tem também as doenças, porque quando os animais selvagens vivem perto de animais domésticos, perto dos seres humanos, tudo isso pode transmitir doenças. E a gente tem essa questão de doenças que podem matar os animais silvestres, como, por exemplo, o lobo-guará, parásitos que podem atrapalhar a vida e a sobrevivência dessas espécies. Última causa, mas muito importante também, e você falou disso também, é a questão da poluição e a questão da mudança climática. Todas as atividades humanas, hoje em dia, elas têm efeito nas emissões de gás de efeito estufa, a maioria delas. E esse fenômeno de mudança climática, ele vai ter consequências nas temperaturas do ar, na perturbação, na degradação do ciclo de água, por exemplo, várias consequências negativas que podem ameaçar as espécies animais do Brasil. Então, a gente tem tudo isso gerado por atividades humanas que pode ter consequências negativas em espécies animais do Brasil. Tem outras ideias sobre as causas de ameaça? Alguém quer perguntar? Uma competição de espécie com a outra? Por exemplo, Desculpa? uma espécie que estava servindo de alimento para outra espécie. Essa espécie entrou em extinção. Então, vai competir duas espécies por uma espécie de alimento. Uhum. Isso, pode ser também. E tem também essa questão também de espécies que a gente fala de invasivas. Quando tem um desequilíbrio entre as espécies, quando tem uma espécie ameaçada, uma outra pode sofrer ou pode ganhar mais espaço e ficar mais uma espécie invasiva comparado à outra. Você tá certa. Isso pode acontecer. Exatamente. Tem outras perguntas?
Tudo bem? João, quer fazer pergunta? Não? Tudo bem? Então, agora, quais são as ações de proteção desenvolvidas no Brasil? Porque a gente viu várias coisas negativas, mas como a gente pode proteger as espécies ameaçadas do Brasil? Vamos ver que tem ações de conservação do poder público, conservação e ação pública que está desenvolvida no Brasil, e a gente tem esse instituto que é muito importante, que é um órgão administrativo do Ministério do Meio Ambiente, que se chama Instituto Chico Mendes. E esse instituto, ele tem o papel de desenvolver ação de conservação e programas estratégicos de conservação das espécies ameaçadas, e pode dar uma olhada no site internet, você vai encontrar várias informações sobre todas as ferramentas que a gente tem aqui no Brasil para contribuir à conservação das espécies ameaçadas. Por exemplo, tem várias unidades de conservações no território brasileiro, como, por exemplo, parques nacionais, como refúgio de vida silvestres, área de proteção ambiental. Tem essas várias unidades que estão territórios, áreas protegidas, com mais ou menos de proteção. Tem áreas que tem proteção integral, por exemplo, o refúgio de vida silvestre, ele tem uma proteção integral, e tem outras áreas onde a gente tenta ter uma compatibilidade entre a natureza, a vida selvagem e as atividades humanas. E a gente implementa ações para poder ter essa compatibilidade entre os homens e a natureza. E esse instituto também, ele tem uma outra ferramenta que a gente chama de planos de ação nacionais para a conservação de espécie, como, por exemplo, o que você vê na tela, como o plano referente à onça-pintada. Tem vários planos de ação, como esse plano, que são dedicados a uma espécie em particular, e a gente tem toda uma programação de conservação sobre a espécie em questão. E você tem o plano da onça-pintada, você tem o plano do lobo-guará, você tem o plano da ararinha azul, você tem o plano do tatu-bola, de outro tatu, da manta, também tem planos para cada espécie, tá? E isso é o poder público, então, governo, estados. E, de um outro lado, você tem a ação associativas das organizações não governamentais, da sociedade civil, e tem várias associações de proteção do meio ambiente, da biodiversidade animal, como, por exemplo, WWF Brasil, ou como, por exemplo, essa associação On Safari, que é uma associação mais focada nas onças pintadas, que tem um papel muito importante para incentivar a preservação da natureza e da biodiversidade, para pesquisar sobre as espécies, para engajar ações da sociedade civil, para participar de toda essa estruturação ao nível internacional ou nacional sobre a conservação da biodiversidade brasileira. Então, essas associações pode pesquisar na internet, tem várias associações de proteção que têm um trabalho bacana sobre a preservação das espécies ameaçadas do Brasil. E também, o que a gente está fazendo hoje mesmo
é a preservação, a educação ambiental. Educação ambiental, mais a gente sabe sobre espécies ameaçadas, mais a gente pode protegê-las. Então, é importante compartilhar o conhecimento sobre essas espécies ameaçadas, saber mais para poder compartilhar, para poder entender melhor o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, só para proteger as espécies ameaçadas do Brasil. Tudo bem? Professora, só um comentário. Eu acho que tem leis ambientais que protegem os animais também. Tem? Desculpa, eu não entendi. Eu acho que tem algumas leis ambientais que Isso, protegem os exatamente. animais. Exatamente. Eu acho que é lei dos crimes ambientais, eu acho. Isso, tem muitas leis ambientais, e esse trabalho do poder público que eu apresentei para você, ele é a consequência de leis ambientais que a gente desenvolve com ferramentas, como eu disse, como o Plano Nacional, por exemplo, tem uma política nacional de conservação da biodiversidade com várias organizações. Essa organização é a mais relevante, porque ela tem essa visão global da conservação da natureza, mas você está certa, exatamente, tem tudo uma regulamentação sobre a conservação da biodiversidade. Exato. Tem uma pergunta no chat? Não. Ah, tem problemas de conexão. Ah, ok. Então, vamos continuar. Então, eu quero terminar essa apresentação falando da ararinha azul de Spix, o rio. Essa espécie, como eu disse para você, era uma espécie extinta na natureza. A gente não viu nenhum indivíduo desde 2000, mas graças ao trabalho internacional e nacional de várias organizações governamentais e não governamentais, inclusive de uma associação alemã que trabalhou muito para ajudar, a gente conseguiu, em cativeiros, a gente conseguiu reproduzir espécies, reproduzir a ararinha azul de Spix e muito recentemente no bioma Caatinga, no município do bioma Caatinga, onde tem um refúgio de vida silvestre, os espécimes da Alemanha viajaram até o Brasil e a gente começou um processo de reintrodução na natureza dessa espécie. Então, isso é um exemplo, por exemplo, muito promissor sobre uma espécie que estava quase extinta, somente em cativeiro, e que agora a gente está tentando reintroduzir na natureza para tentar multiplicar a população e ter uma população maior de ararinha azul. Então, isso é um trabalho muito promissor, um trabalho muito difícil, porque a gente não sabe exatamente como essa espécie vai se comportar na natureza, porque ela desapareceu para várias causas, então a gente está tentando reintroduzi-la na natureza, mas isso poderia dar muitas dificuldades. A gente vai ver no futuro como tudo isso vai evoluir, mas eu acho uma ótima notícia para ter uma visão mais otimista dessa questão das espécies animais. Tudo bem? Então, eu terminei com a minha apresentação.
Ah, eu, eu vou esperar alguns minutos se quiser fazer perguntas adicionais. Professora, Sim? então, por exemplo, é, se alguma espécie está extinta, e se achar alguma espécie, uma espécie só, um animal, só um, o que que vai fazer com ele? Quase nada. As espécies, eles precisam se reproduzir. Então, uma espécie só, bom, poderia ser a última, ou poderia, a gente poderia não ter encontrado todos os especímenes da natureza, mas uma espécie já é um indivíduo já é uma boa coisa, porque ele nasceu de outros, mas a população decresceu muito, então isso é, não é, não é muito positivo, porque uma espécie, um indivíduo só, é exatamente o que aconteceu com a ararinha azul. O último indivíduo que os científicos encontraram foi em 2000, e depois nada. Nenhuma ararinha na natureza. Talvez tenha, a gente não sabe, mas ninguém viu. Acho que tem uma pergunta no time do Rafael. Eu vejo uma mão. Pode abrir o microfone. Qual que são as causas desse? Ixi, eu não consegui ouvir. Qual que são as causas de extinção do tamanduá-bandeira? Qual é? Qual é as causas de extinção do tamanduá-bandeira? Do tamanduá, a UPA, acho que deveria ser a mesma. Eu juntei todas essas causas porque são as principais. Então, pode pesquisar na internet, você vai ver, se você pesquisar a espécie e as causas, em particular nesse site do Instituto Chico Mendes, você vai conseguir encontrar o plano de ação referente a essa espécie e você vai encontrar o diagnóstico, a situação, as regiões onde a espécie vive e também as causas de ameaça. Poderia ser um pouco diferente do que a gente falou, mas essas causas são causas principais. E, infelizmente, os animais todos eles têm essa dificuldade a sobreviver quando o hábitat deles está atrapalhado, quando a alimentação falta, as presas faltam. Tudo isso é quase para todas as espécies. Tudo bem? Tem outras perguntas? Acho que a mão Rafael, tem outras perguntas no seu time? Não? Ok. Obrigada. Outros participantes que querem perguntar uma coisa? Se tiver problema no microfone, pode colocar no chat. Moi, j'ai une question pour les équipes. Est-ce que vous avez choisi
votre végétal ou animal pour les catégories 2. Vous avez choisi un animal ou un végétal, c'est ça? Vous pouvez écrire dans le chat. Ah, Animal. Quoi, Raphaël? Quel animal? tamanduá. Tamanduá. Super. Acho que tem informações relevantes na internet do Instituto Chico Mendes sobre essa espécie. Pode pesquisar. E as outras equipes já têm um tema, já tem um animal, um vegetal. Ana Luísa, tem? O quê? No concurso Français Collab, a sua equipe já tem o animal, o vegetal? A gente ficou com um boto cor-de-rosa. Ok, legal, ótimo. Ok, bom, não tem mais perguntas de questão? Não? Não. Não? Ok. Então, merci, muito obrigada. Merci, Vanessa. C'était super. Merci beaucoup. Obrigada a vocês. Merci à tout le monde pour votre participation. Muito obrigada a todos e todas para a sua participação e desejo boa sorte para o concurso. E vamos disponibilizar o replay e os documentos no IF Prof para os professores. Tá bom? Merci e muito obrigada, Muito obrigada. Vanessa. Merci, Vanessa. Merci, Merci. à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci.